Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os santos do Senhor reunidos aqui e em suas casas também, acompanhando a nossa live. Hoje nós temos a nossa primeira live com a participação, né, dos irmãos com a igreja aberta, um número bem reduzido, mas glória a Deus que podemos ter esse momento. Iremos então começar com a oração, invocando ao Senhor, que Ele manifeste da Tua graça e da Tua misericórdia nas nossas vidas. Deus amado, nós queremos nesta hora, diante do Senhor, ó Deus, em cuja presença nos encontramos nesta noite,
invocar o nome do Senhor, o nome que é santo, que está acima, ó Deus, de todos os nomes, o Deus poderoso, único, supremo Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos chamou por meio da pregação do Evangelho, ó Deus, e aplicou em nós a bendita salvação. Nós compreendemos que Cristo morreu na cruz para nos salvar, ó Deus, e diante, ó Deus, do poder do Senhor, da glória manifesta na cruz, nos rendemos ao Senhor, e como povo do Senhor queremos corresponder, ó Deus, a esse chamado, com as nossas vidas santas diante do Senhor, vivendo o Evangelho, ó Deus, e que certamente lutas teremos, dificuldade teremos, mas o Senhor mesmo nos prometeu isso no Evangelho, que não seria fácil a caminhada, ó Deus, porque nós precisaríamos negar a nós mesmos, ó Deus, e tomar a cruz e seguir a Cristo. Ó Deus, e como servos do Senhor, diante do Senhor, queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite, não somente a nós que estamos reunidos aqui, ó Deus, neste momento, mas os teus servos, ó Deus, que acompanham, ó Deus, via o Facebook, pela live, que o Senhor esteja abençoando os lares, as famílias dos irmãos, derramando graça, misericórdia, ó Deus, e que a Tua palavra nesta noite nos edifique, ó Deus, porque o Espírito Santo tem poder para fazer isso. E é por isso que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir o seu inário e cantar conosco o hino número 147, Vencendo Vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algo pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Glória a Deus, porque Cristo, de fato, Ele já venceu, nos deu a salvação, e nós temos que louvá-lo por tamanha bênção concedida a nós. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 92.
e acompanhar a leitura que farei do texto. Os irmãos acompanhem, por favor, a leitura que farei de todo este salmo. Salmo de número 92. São 15 versículos, nós estaremos lendo todo este salmo. Diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor, o nosso eterno Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor, e porque a sua palavra nos mostra a grandeza de Deus, o domínio dele sobre todas as coisas, sobretudo o fato dele ter nos chamado para andar pelo Evangelho e anunciar. De fato é uma oração, o salmista ele faz aqui uma oração de um hino de gratidão a Deus, e com tudo aquilo que Deus dispensa na vida do crente, é certo de que ele o recebe isso para proclamar a glória de Cristo. E então é desejo nosso nesta noite fazer isso. Novamente nós queremos orar a Deus, pedindo a Ele que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele abençoe o seu povo espalhado em toda a face da terra, que Deus nos proteja, nos livre e guarde de todo o mal. Oremos em favor da nossa nação, da nossa cidade e do povo de Deus. Deus amado, nós diante do Senhor, mais uma vez queremos apresentar agora, ó Deus, o teu povo, ó Deus, que serve ao Senhor, o teu povo que caminha pelo Evangelho, que deve ter, ó Deus, nos lábios um louvor de gratidão ao Senhor, mesmo que seja em um momento de extrema dificuldade, que seja em um momento de enfermidade, ó Deus. É possível que um crente fiel e piedoso, ele seja acometido, ó Deus, pela enfermidade. É possível que o Senhor possa até usar essa enfermidade para tomar para si, ó Deus. Então nós entendemos que o Senhor é glorificado em todas as coisas, porque o Senhor Deus nos chama para viver de modo digno do Evangelho. O Evangelho nos mostra que nós somos pecadores, ó Deus, que podemos em qualquer momento, ó Deus, ó Pai, sermos acometidos de uma enfermidade. O Senhor pode nos livrar, sim, porque nós cremos na cura, nós cremos, ó Deus, no milagre, mas também nós cremos que o Senhor usa os meios ordinários, ó Deus, para dispensar a graça e a misericórdia. Se o Senhor nos der, ó Deus, uma dificuldade, certamente o Senhor nos dará, ó Deus, força para enfrentarmos essa dificuldade, quer seja em qualquer área das nossas vidas. No entanto, ó Deus, nós nos colocamos na total dependência do Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus,
da nossa nação. Tem misericórdia, ó Deus, da igreja do Senhor, a igreja que, ó Deus, o Senhor tirou o culto no domingo, a igreja, ó Deus, que deixou de cultuar o Senhor no ajuntamento solene. Ó Deus, é tempo de refletirmos, ó Senhor Deus, do evangelho que nós confessamos, ó Deus, e que dizemos que praticamos. É tempo, ó Deus, de nos voltarmos para o Senhor por meio do arrependimento, do chamado santo do Senhor. Deus, que o Senhor abençoe a nossa cidade, o Morro do Chapéu. Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia dessa cidade, tenha misericórdia, ó Deus, dos gestores, ó Pai, daqueles que são responsáveis, ó Deus, de suprir o povo nas suas necessidades. Deus, levanta a tua igreja em oração, ó Deus, para, ó Deus, pedir ao Senhor a intervenção divina. Ó Deus, queremos voltar à casa do Senhor, queremos voltar, ó Deus, até o culto solene, o ajuntamento, ó Deus. Ó Pai, isso é desejo nosso, de estar na tua presença, de louvar ao Senhor, de entregar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor mesmo requer na sua palavra. Ó Deus, nós pedimos uma bênção, ó Pai, sobre o teu povo, aqueles que não estão aqui reunidos hoje, que estão em casa, mas podem ouvir essa palavra, ó Deus, ser animado pelo Senhor, fortificados pela tua palavra, ó Deus, para então seguirmos as nossas vidas, tomando os devidos cuidados com a nossa saúde, com a higiene, mas tão somente crendo, ó Deus, que nós podemos sim abrir a Bíblia, ler ela, ouvir a voz do Senhor mesmo em casa, ó Deus, mesmo que seja por esse momento, ó Deus, que o Senhor esteja usando até por disciplina, ó Deus, para o teu povo. Nós entendemos que o que o Senhor faz é bom, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É por isso que nós louvamos ao Senhor, ó Deus, e queremos, ó Pai, ouvir e entender, ó Deus, a vontade do Senhor para nossas vidas. É no nome de Cristo que nós oramos, Senhor Deus, e te agradecemos. Amém. Iremos fazer a leitura de mais um texto. Os irmãos podem ficar sentados, mesmo com reverência à palavra do Senhor. Nós queremos ler outro salmo. Nós iremos ler o salmo de número 96. Até o verso 6. Agora eu quero convidar os irmãos a ler juntamente comigo, mesmo os irmãos que estão aqui, mesmo sendo um número reduzido, tendo em vista estamos obedecendo o decreto municipal, mas eu queria convidar você a ler junto comigo, na sua versão, o Salmo 96, do 1 ao 6, que é uma doxologia, é um cântico de enaltecendo a majestade de Deus. Salmo 96, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, todos em uma só voz. Amém? Amém. Leiamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as serras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestades estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O Salmo, então, nos convida a tributar ao Senhor um cântico. Faremos isso por meio do louvor. Cantemos 2 cânticos. Existe um rio
águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo um pó, contudo
Nós vamos novamente fazer uma leitura da palavra do Senhor, no texto para a nossa meditação nesta noite, que se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Semana passada nós estivemos caminhando com o profeta Ageu no capítulo 1, e hoje nós estaremos então no capítulo 2, a leitura será do verso 1 ao verso 5, do livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Leamos, então, atentamente a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus, que o Senhor, que é o Senhor da palavra, continue falando conosco por meio dela, por meio do teu Espírito. Agora rogamos ao Senhor que o Senhor lance luz nesse texto, para que possamos, ó Deus, entender e como, ó Deus, aplicar ele para os dias de hoje. Tendo visto que é um texto que foi escrito, ó Deus, para um povo distante de nós, de uma cultura diferente, no entanto, tinha algo em comum, o mesmo Deus o qual nós servimos. Ó Deus, então, nós pedimos que o Senhor nos abençoe por meio do entendimento da Tua palavra. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, ouvinte da nossa página no Facebook, você que está em casa, nos acompanhando nas nossas lives,
nós temos tentado aqui, no meio da semana, olhar para textos do Antigo Testamento e não dissecar o texto, não fazer, digamos assim, uma exposição no que diz respeito mais com labor exegético, ou seja, um trabalho mais profundo, mas, no entanto, olharmos para o texto e usarmos a teologia bíblica e também a hermenêutica, e então olhar para o texto e saber o que ele comunicou para aquele povo naquele tempo e como ele pode se aplicar hoje. Pelo menos esse é o nosso desejo. Então, nós vimos já no primeiro capítulo do livro de Ageu que o Senhor, então, ele levantou o profeta Ageu, e uma das preocupações nesse contexto era exatamente a casa do Senhor que estava em ruínas. A casa do Senhor, nesse contexto aqui do livro de Ageu, era o templo. Como em ruínas? Certamente, se você tem nos acompanhado, já ouviu. O povo, ele volta do cativeiro, passa 70 anos no cativeiro, e a cidade ficou quase que abandonada, porque essa cidade ela foi destruída quando Nabucodonosor, então, sitiou Jerusalém e levou cativos os jovens de Jerusalém. E o que você tem ali são povos que ficaram, que se misturaram e saiu uma raça miscigenada chamada samaritanos. No entanto, eles não tinham cuidado com Jerusalém. Então, quando Deus usa o rei Dário e dá o decreto para que o povo voltasse, uma das prioridades do povo era reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém e dar continuidade à nação, ao trabalho do dia a dia. No entanto, o povo até começaram, mas eles pararam a construção ficou abandonada há quase 14 anos. E aí então Deus levanta o profeta Ageu, pós-exílio, o povo já estava em Jerusalém, para dizer: enquanto vocês estão ocupados com a casa de vocês, construindo com bom material, a minha casa está em ruínas, o templo. E a casa em ruína era sinônimo de uma forma de o povo demonstrar falta de zelo para com Deus, temor, e tampouco para com o culto. Então não havia culto. O povo deixou a prática cultica. E aí então Deus chama o profeta, e aí nós já vimos isso no capítulo 1 até o verso 11, e depois nós vimos do verso 12 ao verso 15. E nós vamos então olhar para hoje, para o capítulo 2, e então vemos o que é que Deus continua falando acerca disso. Veja só, é bem interessante observarmos para esse contexto, porque há um significado muito importante no que se diz respeito ao momento da reconstrução do templo de Jerusalém após o exílio babilônico. Então, é possível que essa mesma dedicação que Deus estava querendo que o povo desse à reconstrução do templo, era aquela mesma quando se dedicaram no templo na época do rei Salomão. Isso deve ser, pelo menos essas comparações, ela deve ter um aspecto, digamos, negativo, porque as pessoas poderiam associá-la ao tempo, à beleza, à forma como toda a glória que o templo do rei Salomão tinha. No entanto, o templo agora estava em ruínas. O que eles viam agora não era mais aquele templo belo, aquele templo que foi bem construído, com o melhor material que Salomão usou, aquele templo que Deus se agradou, que encheu a glória do Senhor, encheu todo o templo. Então agora eles têm um templo lá caindo nos pedaços, digamos assim, em uma linguagem bem simplícita. Então, o Senhor logo trata de relembrar aquele povo, que era o povo dele, das promessas que ele fez lá no passado. Lembra que no capítulo 2, no capítulo 1, o Senhor diz ao povo: olha o passado de vocês. Faz com que o povo olhe para o passado. E é interessante que a promessa que o Senhor fizera para o povo realmente era de conduzi-los em uma nova jornada de experiências que eles tiveram no exílio, e agora elas deveriam agora ser colocadas em prática com mais vigor. Da mesma forma,
não raro nós encontramos comparações nas nossas vidas com o passado, e ao mesmo tempo outras pessoas comparando, olhando quando você se depara, por exemplo, com uma pessoa que você conheceu, que andou com ela na infância, estudou, foi colega de escola, e agora você encontra ele já amadurecido, e você encontra ele numa situação extremamente difícil, sua vida arruinada, e então ele se esqueceu dos momentos que ele tivera no passado, de trabalho, de estudo. Assim pode acontecer também com o povo de Deus, o povo esquecera das promessas que Deus fez. Mas quando nos desanimamos, quando nós vemos os primeiros resultados de um serviço, quando nós olhamos para esse texto aqui, e vemos que o texto diz que o povo abandonou a construção, certamente isso trouxe uma falta de ânimo ao povo. Por quê? Porque deixou de lado o serviço do Senhor. Isso é muito comum acontecer conosco nos dias de hoje. Não propriamente dizendo reconstruir um prédio, né? Porque nós já falamos aqui que Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens. O templo hoje, todo aquilo foi convergido em Cristo e hoje o templo somos nós. No entanto, nós temos esse lugar separado para nos reunirmos, particularmente para a Assembleia dos Santos. E aí, então, muitas vezes nós passamos por vezes, a dedicar mais tempo em outras coisas, e, no entanto, não temos essa mesma força, esse mesmo vigor de trabalhar para o reino do Senhor. Então, nós vamos acabando, alguns ficam esquecidos, e aí surgem, dentro da própria igreja, as críticas. Alguns, de forma até desrespeitosa, dizem que o irmão está na igreja esquentando o banco. Eu já vi algumas coisas do tipo assim, isso é algo que não deveria sair tão pouco da boca de um cristão. Mas, graças a Deus, pela sua ação constante em nossas vidas, Ele nos lembra que Ele não só está presente, mas que a presença dEle é uma força que nos levará adiante. Então, os desafios, eles virão certamente. Serão colocados diante de nós. E aí, cabe a nós, mediante ao que nós temos da sua palavra, dar uma resposta aos desafios que são postos. Qual era o desafio do povo aqui? Era reconstruir o templo. O povo deveria reconstruir o templo, reconstruir os muros e, por sua vez, as suas casas. As famílias retornaram. Agora, veja só, que desses povos que foram levados, muitos anciãos, na verdade, os mais velhos, tinham morrido tudo. Você tem agora uma nova geração vindo. Um povo que, dentro do cativeiro, Deus fez lembrar as suas promessas e fez o povo entender. Quando você olha o profeta Isaías, você vê claramente o profeta Jeremias, que foi o pecado do povo de Israel, a saber que, e um dos pecados foi o abandono ao culto ao Senhor. Foi se misturar, foi cultuar falsos deuses. Foi, como diz bem Esdras, foi o fato de também os maridos abandonarem as suas esposas e casarem com outras mulheres, até de outras raças. E aí é o que ele fala de julgo desigual. E aí Esdras vai enumerar uma série de pecados do povo, mas o principal foi o abandono ao culto ao Senhor. E aí, diante do texto que é posto diante de nós temos então a palavra de Deus nos dizendo que o melhor é servir a Deus, o melhor é escolher servir a Deus, porque Ele é presente no meio de nós, Ele se faz presente no meio de nós. Veja que os indicadores do processo ou crescimento, eles são muito úteis para avaliarmos de forma concreta se um certo trabalho está sendo executado, está sendo bem sucedido ou não. Acontece que muitas pessoas se sentem desencorajadas, elas se sentem muitas vezes com poucas forças,
elas até começam um trabalho, mas quando os resultados, os primeiros que aparecem, não são, digamos, bem proveitosos, a pessoa ela entra em desespero. E é exatamente nesse momento que entra a palavra de Deus. Veja que Ageu, ele começa a dizer no verso 1, segundo ano, ele vai dizer o momento que está acontecendo, ele vai dizer quem era o rei, ele vai trazer datas muito específicas, e ele vai dizer que veio a palavra do Senhor por intermédio, ele usou quem? O profeta Ageu, dizendo, fala agora. Ele vai falar a Zorobabel, que era governador de Judá, e também a Josué, que era o sumo sacerdote, o que era responsável da cerimônia de começar o culto ao Senhor. E aí, diante do texto que é colocado dentro de nós, surge uma pergunta, se você já foi encorajado, ou se você já se sentiu desencorajado, melhor dizendo, por ter comparado os resultados do serviço de Deus com os de outra pessoa. Geralmente acontece isso. O indivíduo começa, melhor dizendo, a pessoa começa a desempenhar um trabalho e ele quer comparar o seu trabalho com o do outro. Então, se o meu trabalho vai ser aprovado por Deus, o critério que eu vou usar é se ele está sendo parecido com o do outro meu irmão. E não é por aí que a Bíblia nos ensina. Aqui a comparação pode ser com os resultados de outra pessoa ou mesmo os resultados próprios de outras pessoas naquela época. Então, no contexto de hoje, tem pessoas que ficam frustradas porque ele viu, porque, melhor dizendo, serviu muito no passado. E é comum a gente ver isso. Olha, eu, na minha adolescência, na igreja, eu era da UPA, eu era da UMP, eu era uma bala dentro da igreja, eu produzia, eu fazia muita coisa. Você vê muitas pessoas dizendo isso. No passado eu servi muito ao Senhor. Agora eu me sinto infrutífera, eu me sinto uma pessoa que não produz mais frutos. Veja que Deus ele dá uma ênfase aqui, e a ênfase aqui no texto é a sua própria presença que vai garantir o resultado. Não é o fato de eu me dispor, de eu estar fazendo, mas que a garantia aqui, com a força necessária, logicamente, Deus vai usar a pessoa, mas quem está por trás de executar, de fazer com que, de fato, o fruto apareça, é o Senhor. E essa é a ideia geral que permeia aqui esse texto. E, em outro momento, nós poderíamos até ter uma oportunidade para nos aprofundar mais, que, certamente, o tema ele é bem mais amplo. Mas, de acordo com essa passagem aqui, e de uma forma bem prática, Deus, ele incentiva o povo a continuar o trabalho, ou, melhor dizendo, trabalhando. Veja que isso deveria ser uma coisa, irmãos, espontânea. Porque se você lê Esdras, você vai ver, e outros livros, como Neemias, você vai ver que o povo está saindo do cativeiro, e o povo está saindo com um decreto. Há um embaraçamento, Deus vai usar um homem, um rei ímpio, chamado Ciro. E Ciro vai dizer, não, ninguém vai mexer nesse povo, não. Esse povo fez um percurso da Babilônia para voltar a Jerusalém. Sem ninguém, Israel sempre teve inimigos. Um desses era os babilônicos que prenderam ele, que, melhor dizendo, levaram a nação cativa. Mas veja só que agora Deus está levando o seu povo de volta, e estão peregrinando para Jerusalém, e quando chegam lá, ele disse, olha, tem muito trabalho para vocês fazerem. Primeiro, reconstruir o templo, isso estava no decreto, se você ler o texto, você vai ver que está no decreto de Ciro, e é então, para que o povo trabalhasse, e que esse trabalho não parasse, mas o fato é que o povo parou. Agora, por que Deus está dizendo aqui, está exortando o povo a ser forte? Veja, ele diz isso no versículo 4. Ora, pois, ser forte. Está falando agora para o governador, para o sacerdote e para o povo. Então, que tipo de força é essa? E como nós podemos adquirir essa força? O versículo 5, ele traz, então, esse incentivo para que naquele tempo o povo prestasse atenção nas promessas, e eu entendo que isso também serve para os dias de hoje.
segundo a palavra da aliança. Veja, então a aliança, ela continua ainda. O Senhor que fez aliança lá com Abraão, com Isaac, com Jacó e com o remanescente fiel é o nosso Deus da aliança. Então, em termos, essa palavra aqui, nesse contexto, ela pode se aplicar a nós, porque a aliança que fiz convosco, então Deus é o Senhor da nossa aliança, da aliança conosco. Então, quando ele saiu do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O templo hoje é nós. O que precisa ser reconstruído no templo? Eu já venho abordando isso aqui há dias. Veja como aquele povo estava desencorajado, e então essa força ela estava ligada mais à interior do que à física. Nós não podemos pensar que isso aqui era ser forte, ser corajoso no sentido de uma força física. Aqui há um paralelo que pode ser levantado, e é a mesma exortação lá que que fez a Josué. Ser forte, ser corajoso, não temais. E aí no versículo 5 Deus fala da forma como ele tirou o povo do Egito. Veja só, esse povo aqui estão saindo de um cativeiro babilônico. E agora ele relata, faz menção da época em que Israel estava escravizado no Egito. Da mesma forma que Deus cuidou no Egito, Deus também cuidou no passado e tem cuidado desse povo. Veja que agora está dizendo que a extensão da aliança, ou seja, Deus continua agindo como nos dias de hoje. Quem nos livra do mal? O Senhor Deus. Por quê? Porque Ele fez uma aliança. Quem nos chama para o trabalho dEle? O Senhor. Porque Ele quer, de fato, que possamos produzir para a glória dEle. Deus promete, irmãos, estar conosco à medida que o servimos. Isso é interessante olharmos por esse prisma. Porque alguém pode, digamos, Deus está ativo na vida do crente. Mas ele pode estar, então, desatento ao chamado de Deus. E veja que no versículo 5, Ageu, ele vai dizer que o Senhor Deus vai assegurar os israelitas de que a aliança feita nos séculos atrás ainda estava valendo. E isso, irmãos, nos leva a crer no Senhor a cada dia mais, a entender que essa aliança ela é para os dias de hoje, e que eu devo ter segurança nessa palavra, e quando eu tenho segurança nessa palavra, eu encontro forças para trabalhar para o Senhor, e eu encontro no trabalho do Senhor a felicidade que é oferecida pelo Senhor, eu encontro aqui todo o suprimento para não apenas o meu corpo físico, mas principalmente para a minha alma. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é fiel. Deus fez uma aliança com o seu povo e Ele vai cumprir. Ter uma visão negativa do serviço ao Senhor, irmãos, está intimamente ligado a ter uma visão negativa da fidelidade de Deus. E isso é muito sério. Porque, geralmente, quando aparece isso na Bíblia, Deus trata isso com muita severidade, com muita justiça. Quando você vê lá no livro do Êxodo, capítulo 29, do versículo 45 a versículo 46, nós podemos ler o texto e poder ver que o Senhor Deus, Ele de fato, Ele trata essas questões. Êxodo, eu vou ler aqui para os irmãos, Êxodo capítulo 29, versículo 46, 45 e 46, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então Deus, Ele trata o seu povo com muita verdade, porque é o povo da aliança. Então o que Deus está prometendo ao seu povo, séculos passados, Ele está trazendo novamente pelo profeta
pela boca do profeta Ageu: eu fiz isso com o povo no passado, eu continuo fazendo e eu vou fazer mais ainda, porque ele precisava reforçar essa promessa. É interessante olharmos isso, irmãos, porque em toda a Bíblia nós vemos como o povo era constantemente lembrado das promessas de Deus. Você lendo a Bíblia, você vai ser levado a ser lembrado das promessas que Deus fez ao povo, que fez a você e continua fazendo. Elas estão ainda valendo para hoje. Deus não se esquece de nenhuma. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos. E nós, então, com a nossa maneira de lidar com a obra do Senhor, com o reino, nós demonstramos que esquecemos de que Deus fez uma aliança conosco. Com as palavras de Mateus, melhor dizendo, Jesus em Mateus 28, 20, que se assemelham à do profeta Ageu, quando ele diz que há um reforço na promessa, como os israelitas, naquela época, tiveram. E eu acredito totalmente que nos dias de hoje há uma necessidade constantemente de sermos relembrados as promessas que Deus faz para nós, irmãos. Não devemos dormir esse sono. Devemos estar, então, atentos. Essas promessas não são coisas do Antigo Testamento, mas elas continuam no ministério de Jesus, terreno, ministério público, e também se aplica a nós hoje por causa do Consolador, ou seja, por causa do Espírito Santo. E a pergunta final que deve ser explorada é: quem está precisando desse reforço do Espírito Santo? E quando nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 4, nós vamos então ter uma noção de que fato precisamos voltar a essa palavra. O que é acrescentado nessa promessa em Apocalipse é que Deus, no dia do juízo final, e lá especialmente no versículo 4, ele vai dizer que no dia final, quando Jesus voltar, aqueles que crerem e se entregaram a Ele, aqui em vida, aqueles que se entregaram, e viverão na plenitude dessa promessa, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais angústia e necessidade nenhuma mais de construirmos mais algo, porque tudo está pronto. Então, o que nós devemos fazer é continuar servindo ao Senhor com alegria e crer totalmente que os resultados virão da forma que Deus quisera. Devemos, então, realizar a nossa parte no que se diz respeito no serviço cristão, com a certeza de que Deus, por meio de Cristo, realizou a obra perfeita na cruz do Calvário, e Ele ainda está realizando no que se diz respeito à conversão e no que diz respeito à santificação na aplicação por meio do Espírito Santo. E ainda contamos com uma enorme vantagem, que é a força para servi-lo. E essa força, ela vem dele, ela não vem de nós. Precisamos, então, ser renovados pelo Senhor. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 13, Paulo, ele fala lá a respeito das experiências que nós devemos ter, em relação aos resultados da nossa vida cristã. E lá, em Filipenses 2, versículo 13, Paulo ele nos faz descansar acerca, meus irmãos, das expectativas dos outros em nossa vida. Nós servimos na força do Senhor e só precisamos nos importar em fazer isso com fidelidade ao Senhor. Então, importa agradar a Deus. Os resultados nós deixamos em suas mãos, porque Ele mesmo vai se encarregar. Precisamos, então, crer tão somente que Deus, Ele age em nós, por meio da sua presença. E então, o Senhor não nos chamou para ficarmos parados. O Evangelho é algo fantástico, porque ele move, mexe com todo o nosso ser. Então, o Evangelho, ele nos torna pessoas vivas. E uma pessoa viva, ela está se movimentando, em constante movimento, procurando agradar ao Senhor. Veja bem que o apóstolo Paulo,
quando ele escreve também Colossenses capítulo 1, versículo 9, com relação à presença de Deus na vida dele, você vê que é algo fantástico. E é interessante, nós precisamos então fazer essa comparação. Se Deus age em mim, se Deus age na minha vida, então eu quero crer que o Espírito Santo age para que eu possa então corresponder a esse chamado. O Senhor nos confiou algo, irmãos, que até os anjos anelavam, queriam fazer, mas deixou para nós. Então veja que quanto mais o apóstolo Paulo desfrutava da presença de Deus, mais ele servia, mais então isso é como se fosse uma fonte inesgotável, no sentido de prazer, de servir ao Senhor com alegria, se colocar à disposição ao serviço do reino e para a glória de Cristo. Paulo vai dizer em Filipenses 4, versículo 13, é um texto muito, muito conhecido por nós todos, nós sabemos esse texto decorado. Tudo posso naquele que me fortalece. Também ele vai dizer algo bem semelhante quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo de número 29, quando o apóstolo Paulo ele nos diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo que é para isso que ele gasta a sua força, é para isso que ele se dá com todas as suas forças, e se esforçando para fazer o possível, segundo não a força e a coragem dele, mas a eficácia que opera eficientemente nele. E nós sabemos que isso é uma ação do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo. E é a mesma ação que está na minha vida e na sua vida, que nos chamou para o trabalho do Senhor. É comum você ver hoje as pessoas interpretando o Evangelho, a palavra de Deus, de forma errada. E aí alguns olham para o texto, quando Jesus disse: olha, aqueles que creem em mim, obras maiores farão. E aí, então, as pessoas acham que hoje o indivíduo tem o poder de botar a mão na cabeça da pessoa, ou de curar uma pessoa. Jesus estava dizendo aquilo para os apóstolos, e de fato fizeram obras maiores. A própria sombra de Pedro curou. Então, os apóstolos, enquanto estavam na terra, fizeram obras grandiosas, de milagres, de cura. Você vê Pedro mandando aquele homem coxo, aleijado, na porta do templo andar. Você vê Paulo ressuscitando pessoas. Então, qual é a obra, então, como isso se aplica para nós hoje? Se aplica no fato de saber que nós temos um chamado e precisamos dedicar tempo, todas as nossas forças para o Senhor. Porque o templo ele já está construído, ele já está edificado. E aí nós devemos então pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para que então possamos ver essa disposição que Ele mesmo coloca em nós. Então, pelas oportunidades que Deus nos concede, sermos renovados a cada dia essa aliança, como servindo ao Senhor e aos irmãos, como estivesse servindo a Cristo. E aqui eu quero dizer, meu irmão, ouvinte, você que está aqui em casa, se há algo em sua vida que foi deixado de lado no serviço a Deus, que deveria ser retomado, analise, veja o que aconteceu. Veja se o que lhe fez você parar. Cristo é bem maior do que tudo isso. E aí eu pergunto, por que você desanimou? Porque você era ativo, e de repente você não trabalha mais com toda a intensidade. O que você pretende fazer na sua vida? Retomar esse serviço? Mas creia tão somente que as promessas de Deus, elas podem animá-lo a uma nova fase para o serviço cristão. Mesmo em uma época de pandemia, você pode então se voltar para o Senhor no serviço dele. Que Deus nos abençoe
e que Ele aplique a sua palavra em nós. Vamos terminar com a oração, uma palavra de oração. Deus amado, nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor nos faz lembrar nesta noite que o Senhor fez uma aliança, e essa aliança é perpétua. O mesmo Deus que fez com Abraão, Isaque e Jacó, que andou com Israel no deserto. Ó Deus, é o mesmo que estava com o povo no cativeiro, é o mesmo Deus que estava, ó Deus, quando retornou do cativeiro, e é o mesmo Deus que se manifestou em graça quando Cristo veio, o Messias, que se revelou aos apóstolos com graça, ó Deus, aos pais da igreja, aos reformadores, e tem nos falado nos dias hoje, pelo seu Filho amado Jesus, nos dando, ó Deus, força, nos animando a crer tão somente na promessa, que aquele que fez a promessa é fiel, ó Deus, e Ele mesmo se encarregará, ó Deus, de nos convidar e nos animar para que entendamos a Tua palavra, ó Deus, e nela está a Tua promessa, a aliança que o Senhor fez para com o Teu povo, para o trabalho do Senhor, para enaltecer o Senhor, ó Deus. Então, possamos então nos arrepender da preguiça, ó Deus, do desleixo, daquilo que temos feito, ó Deus, de qualquer jeito, porque o Senhor não quer de qualquer jeito, o Senhor não quer o que sobra. O Senhor, Deus, por Tua palavra, já estabeleceu isso de forma bem clara. O Senhor espera que o Teu povo, ó Deus, se achegue a Ti com o coração pronto e sincero para servir ao Senhor, porque o Senhor não aceita, ó Deus, o que sobra, o Senhor não aceita serviço de qualquer jeito, ó Deus, por isso o Senhor tem chamado a cada dia mais o Teu povo para servir o Senhor com fidelidade. Abençoa o Teu povo que estão em casa. Obrigado porque retornamos hoje, mesmo que em um número limitado. Podemos, ó Deus, fazer 2 momentos hoje, às 18 horas, ó Deus, e também agora às 19h30. Quinta-feira estaremos aqui novamente, às 18 horas e às 19h30, para podermos, junto com os irmãos, compartilhar desse momento de palavra, de leitura, de adoração, porque a Tua palavra diz que nós precisamos nos alimentar do Senhor dia a dia. Abençoa o Teu povo, ó Pai, aqueles que estão espalhados, Deus, que estão em casa, que estão no trabalho, há irmãos nossos que estão em hospitais, Senhor Deus, cuidando de parentes, que o Senhor abençoe, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, estão lá crente mais ainda, mesmo estando distante da igreja, mas está lendo a palavra, está acompanhando, está orando. Bendito seja o Senhor, que Deus tem feito o Teu povo experimentar isso, ó Pai, e nós louvamos ao Senhor por esse meio que o Senhor nos conduz, ó Deus, para alcançar outras pessoas também que precisam vir das promessas do Evangelho. É no nome de Cristo que nós oramos e Te agradecemos. Amém. O nosso encontro, quinta-feira, primeiro, para a igreja, às 18 horas, e o segundo momento, das 19h30 às 21 horas, lembrando que a live é só apenas às 19h30. Deus abençoe, até o próximo.